Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Mendes, professora, moradora do Complexo da Maré. Eu sou o Anderson Olli, sou estudante de letras e ator, artista e também moro no Complexo da Maré. Nós somos o Leituras na Favela, um projeto de incentivo à leitura literária, e hoje nós estamos aqui para apresentar uma obra, um texto da Conceição Evaristo. Nós fomos contemplados no edital de cultura presente na Redes 2 da Secretaria do Estado de Cultura e Economia do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai ler um conto, da Conceição Evaristo, e vamos falar um pouco dessa composição artística da literatura em relação à favela, Camila? Que a Conceição traz muito, das suas escrevivências e das suas experiências também enquanto ela morava na favela e tinha essas percepções de vida aqui. Isso mesmo, enquanto mulher negra, enquanto um corpo negro e suas vivências, A Conceição Evaristo dispensa apresentações, mas a gente vai fazer aqui uma breve apresentação dela, brevíssima. A Conceição Evaristo é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte em 1946, depois ela veio para o Rio de Janeiro, se graduou em letras pela UFRJ, trabalhou como professora também da rede pública de ensino. Ela é mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e também doutora em literatura comparada pela UF, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, a Conceição Evaristo publicou diversos livros. A gente tem Olhos d'Água, temos também Em Submissas, Lágrimas de Mulheres, temos também Ponciá Vicêncio, Becos da Memória. São muitos os textos, os livros, as obras da Conceição Evaristo. Então a gente vai só tentar falar de uma delas. É isso mesmo, Camila. Lembrando que o nosso projeto ele se chama Leituras na Favela. Ele foi criado ainda nessa época de pandemia, em que a gente se reunia para fazer encontros, para fazer leituras com a galera que estava afim de ler, pensando saúde coletiva, pensando saúde mental, enquanto a literatura e a leitura podem nos ajudar em outras questões também. Então é importante falar que nosso projeto ele visa promover acesso à leitura e criar novos leitores também no futuro, pensando aqui também no Complexo de Favelas da Maré, mas também em todo o estado do Rio e também no Brasil, Isso mesmo. E o conto que nós vamos ler, Camila, é o conto da Conceição Evaristo, do livro Olhos d'Água. Como é o nome? Lumbiá, que se chama. Lumbiá. E a ideia é que a gente comece lendo um pouco desse conto, a gente vai fazendo alguns comentários, alguns apontamentos e vamos nos organizando para isso. É isso, é um encontro mesmo, a gente vai fazer como nos nossos encontros regulares. A gente vai ler o texto juntos, comentar juntos, e se você também quiser comentar alguma coisa, alguma impressão que você teve dessa leitura, é só deixar o comentário aqui embaixo também, que a gente vai adorar interagir com vocês, tá bom? Vou começar lendo, tá? A gente vai ler agora. Lumbiá, do livro Olhos d'Água. Lumbiá trocou rapidamente a lata de amendoim pela caixa de chicletes com a irmã Beba. Fazia um bom tempo que estava andando para lá e para cá, e não havia conseguido vender nada. Quem sabe teria mais sorte se oferecesse chicletes. E se não desse certo também? Procuraria o colega Gunga. Juntos poderiam vender flores. A mãe não gostava daquela espécie de mercadoria. Dizia que flor encalhada era prejuízo certo. Sempre amanheciam murchas. Amendoim e chicletes não. Lumbiá gostava de florida mercadoria em seus braços. Tinha até um estilo próprio de venda. Ficava observando os casais. O momento propício para empurrar o produto era quando o casal partia para o beijo na boca. Ele assistia as bocas descolarem para oferecer a flor. Às vezes o casal se desgarrava, mas na mesma hora, sem respirar, o par se fundia de novo. Lumbiá ficava por perto, olhando de soslaio para a mulher. E, quando notava que ela estava toda mole e o homem derretido, o menino se punha quase entre os dois, com a flor em riste, impondo a mercadoria. O caliente namorado enfiava a mão no bolso, tirava o dinheiro e pegava a rosa.
recomeçando o carinho. Às vezes, tão distraído no beija-beija estava o casal, que a rosa não era colhida das mãos do menino. E o troco honestamente oferecido ao freguês cansava de esperar na mão do vendedor. Lumbiá, calculando o lucro da venda, sorria feliz. Às vezes, o menino usava outro ardil para impulsionar a venda. Chegava elogiando a mulher, dizia que ela era linda e que os dois iam ser muito felizes. Havia casais que respondiam: será? Estamos terminando agora. O menino não se dava por vencido. Muito sério respondia: não há grande amor sem problemas. Uma flor, uma rosa na despedida de vocês. Vencia sempre. Feliz, Lumbiá e o amigo Gunga depois riam do beijo babado do homem e da mulher. Ele sabia também que não era só homem e mulher que se beijavam. Havia os casais, em que a dupla era formada por semelhantes. Homem com homem, mulher com mulher. Esses casais não se beijavam em público. Às vezes, faziam um carinho rápido nas mãos do outro. Raramente compravam rosas. As mulheres se aventuravam mais. Compravam e ofertavam para a amiga presente. Lumbiá gostava muito de se aproximar dos casais semelhantes. Gostava da troca carinhosa a que ele, às vezes, assistia entre esses pares. O beijo era depositado nas mãos, que escorregavam levemente na direção da palma da outra pessoa, ou substituído pela leveza de uma flor sorriso, que se abria na intenção de um lábio ao outro. Isso mesmo. Vamos comentar um pouquinho sobre as freixas, que já tem bastante coisa aí pra gente falar. Bom, primeiro a gente pode falar sobre a esperteza do Lumbiá, né? Ele é um menino que vende flores, vende chicletes nas ruas, né? Ele gosta de vender flores e ele tem todos os artifícios, né, para conseguir vender essas flores lá para os casais e tudo mais, né? Ele observa aqueles casais no detalhe, né, daquele casal. Ele espera o momento certo, sabe qual é o momento certo para dar o bote lá e vender as flores, né? Então a gente tem essa esperteza de alguém que está ali tentando ganhar o seu dinheiro, né? Tentando vender a sua mercadoria. Então esse já é o primeiro ponto. Interessante também como ele traz, né, essa questão desses corpos excluídos, né? Quando ele pensa assim, havia casais também semelhantes, né, com o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. A Conceição, o narrador do texto, né, a Conceição escrevendo, ela também trabalha isso de um jeito bem sutil, né? São casais semelhantes, né? Então a gente tem que pescar isso, assim, no texto, né? Ela traz isso com uma delicadeza também muito bonita, pelo menos eu achei, lendo agora, né? Eu achei isso. E a esperteza desse garoto, né, que vive até então em situação de rua, né? Tem essa relação com uma rua, com o entendimento dos códigos, né? Ele entende que esses casais, apesar de serem pessoas que têm uma relação de afeto, de certo modo, não podem demonstrar esse amor e esse carinho de toda forma como os casais heteronormativos nas ruas, né? É verdade. Então isso é interessante, como ele tem essa sutileza e ele se identifica também com essa sutileza, né? Por ser também um corpo excluído ali. E também ver nessas pessoas como essas pessoas talvez tenham também esse reconhecimento de ser um corpo excluído e estar nessa sociedade que às vezes não há esse espaço para essas pessoas, né? É verdade, né? É um trecho que fala muito sobre esse encontro, né, de pessoas que estão à margem, na minha opinião, né? Ele entende que essas pessoas são diferentes, né? São casais que estão ali. Ele reconhece porque ele observa, ele está ali na rua, ele está observando como é que os casais agem, né? E ele consegue perceber, né, na sutileza que ali tem um casal, né? O toque na mão, delicado, né? As mulheres, né? Como as mulheres se comportam quando são um casal também, achei isso interessante. Uma coisa também que eu queria comentar é que a gente não sabe se o Lumbiá é um menino em situação de rua, né? A gente não sabe disso, ele vive na rua vendendo flores, né? Mas a gente não sabe, no conto não diz que ele mora na rua, né? Que ele está em situação
Então isso fica meio que aberto para quem lê, né? Eu tive essa leitura de ser um corpo excluído, assim, de uma pessoa em situação de rua devido às características que vai trazendo o texto. A gente vai descobrir mais daqui a pouco. Mas ele trabalha, né, nas ruas. Mas ele é uma criança que trabalha, então isso também já... Tem uma familiaridade ali com uma questão da rua, né? A rua é o espaço que ele tem uma propriedade, né? Ele tem uma esperteza, ele pertence a esse espaço de qualquer modo. Isso, com certeza. Vamos continuar? Vamos, tá aqui. Isso, bora lá. Lumbiá tinha ainda outros truques. Sabia chorar quando queria. Escolhia uma mesa qualquer, sentava, abaixava a cabeça e se banhava em lágrimas. Sempre começava chorando por safadeza, mas, em meio às lágrimas ensaiadas, o choro real, profundo, magoado, se confundia. Nas histórias que inventava, nos momentos de choro para comover as pessoas, tinha sempre uma dissimulada verdade. Um dado real da vida dele ou do amigo Gunga se confundia com a invenção do menino. E enquanto chorava, o pranto ensaiado para comover os compradores contava ora sobre a surra que havia levado da mãe, ora sobre a mercadoria que estava ficando encalhada. E ele precisava retornar para casa com um bom resultado de venda. Ou ainda sobre o dinheiro fruto de seu trabalho que tinha sido tomado por um menino maior. E aos poucos, em meio às verdades mentiras que tinha inventado, Lumbiá ia se descobrindo realmente triste. Tão triste, profundamente magoado, atormentado em seu peito coração menino. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre a questão desse seu peito coração menino, né? Enquanto quando fala, né, dessas estratégias que ele tinha para vender, enquanto ele utilizava da ficção e também da realidade dele, né, que se misturavam. Ele estava lá tentando vender, né? Tava no cantinho, tava sentindo uma tristeza, como se fosse uma atuação, né, fazendo uma ficção, mas que na verdade era um pouco da realidade daquele menino que estava naquela situação. Ele tinha as técnicas lá de vendas, né, dele. Uma delas era sensibilizar as pessoas, o público, as pessoas, né, público. Ó, já tô falando público aqui, porque a gente chegou à conclusão de que o Lumbiá era um ator. É um ator também. Né? É um fingidor, né? Se a gente pensar mesmo nessa ideia, né, de artista, poeta, fingidor, né, que finge aquilo que sente de verdade, né, lá do Fernando Pessoa, a gente pode pensar que o Lumbiá também está dentro dessa lógica, né? Ele também é um ator porque ele vai sentindo, né, ele vai performando esse choro, né, para convencer os compradores, os potenciais compradores, mas no fim das contas ele se entristece de verdade, né? Ele vai sentindo aquilo que ele está querendo demonstrar. Porque no fundo dessa persona que ele cria para passar essa emoção para esses compradores ou clientes, no fundo há uma verdade, né? É uma ficção que se mistura com a realidade dele, desse menino que precisa viver para se manter, né? Para levar dinheiro para a mãe dele, né? Para todas essas questões também. Então é interessante ver como esse personagem é um ator, essa pessoa é um ator. É interessante ver como ele ativa essas emoções como estratégia de sobrevivência. É uma estratégia para ele que está ali nesse ambiente, né? Tentando vender, tentando sempre dar o seu melhor também. Isso é interessante a gente pensar como uma maneira artística, né? Porque eu acho que tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Augusto Boal, que nós lidamos com situações de diferentes formas, né? Nós não vamos para uma entrevista de emprego com a mesma roupa que a gente vai na padaria. Nós também colocamos uma capa, né? Nós também interpretamos em determinados lugares que estamos. Eu acho que as pessoas que mais fazem isso também são os atores. Mas não são os atores, os vendedores, então, eles querem convencer da gente que aquele produto é essencial pra gente ou seja importante pra gente, né? A gente, né, também tá o tempo todo usando essa capa, essas máscaras, né, para cada situação, para cada ambiente. Não quer dizer que nós sejamos falsos, não, né? Mas a gente leva a nossa verdade ali, mas até
a um certo ponto, né? Pelo menos Sim. é isso. Acho que a gente está vendo, parece, né? A gente está vendo muito isso hoje, né, com as questões das redes sociais, né? Às vezes a pessoa tá triste, mas tá gravando um stories como se estivesse feliz. Nem sempre isso é bom, mas é um recurso que nós em vida utilizamos. É verdade. Vamos continuar então? Bora lá. Posso continuar? Pode sim. Então vamos. Havia, porém, uma ocasião em que nada ameaçava os dias gozosos do menino, o advento do Natal. A cidade se enfeitava com luzes que brotavam de todos os cantos. Lâmpadas como fogueiras incendiárias ateavam um falso fogo iluminário sobre as fachadas dos prédios, sobre as árvores das ruas, dos jardins públicos e privados. Entretanto, não era esse pirotécnico espetáculo que seduzia Lumbiá. Nem o personagem Papai Noel gordo e feliz, com seu sorriso envidraçado dentro das vitrines. Das árvores de Natal não gostava dos pinheiros iluminados e coloridos. Dos presentes expostos nas vitrines, principalmente os embrulhados, tinha vontade de apanhá-los e amassá-los. Ficava irritado. Sabia que tudo eram caixas vazias. Só havia uma coisa que o menino gostava no Natal. Um único signo, o presépio com a imagem de Deus menino. Todos os anos, desde pequeno, em suas andanças pela cidade, com a mãe e mais tarde sozinho, buscava de loja em loja, de igreja em igreja, a cena natalina. Gostava da família, da pobreza de todos, parecia sua. Da imagem mulher, que era a mãe, da imagem homem, que era o pai, a casinha simples e a caminha de palha do Deus menino. Pobre, só faltava ser negro, como ele. Lumbiá ficava extasiado, olhando o presépio, buscando e encontrando o Deus menino. Nesse trecho, a gente tem algumas questões aqui também importantes. Bom, a primeira coisa é que o Lumbiá se identifica com o presépio. O que chama a atenção dele no Natal, nessa época natalina, é o presépio, não são as luzes, não é o Papai Noel, que é essa figura que traz o presente, é super atrativa para as crianças, né, normalmente, mas não, é o presépio. E por que isso acontece, né? Porque ele se identifica com essa família, né? E principalmente porque ele se identifica com o menino Jesus, né? Com esse menino Deus. Ele diz, inclusive, nesse trecho, que o único ponto que eles não têm em comum é que o menino Deus não é negro, como ele é. E isso abre, né, uma outra janela aí de discussão, que é justamente a cor, né, do menino Deus. Né? Ele, geograficamente, a gente sabe que pela região em que Jesus nasceu e tudo mais, ele provavelmente foi um homem negro, né? de pele negra, escura. Então, essa identificação do Lumbiá seria total, né? Se houvesse essa representação fiel. Sim. Né? E é interessante a gente abrir esse parêntese, né? Que o Lumbiá se identifica com essa família, né? Primeiro é essa questão familiar, né? Como uma criança, né, que está ali nesse momento, né, em situação de rua, vamos falar nesse contexto, sente essas ausências, né? Eu acho que se reconhecer nesse presépio, onde tem diversas personalidades ali, né? Tem a mãe, tem o pai, tem os padrinhos, as crianças, já tem uma coisa... familiar mesmo, tem né? um cuidado, né? Esse menino Deus é esperado, ele é recebido por uma família, né, que é completa, ele é visitado pelos 3 reis magos, né? Então tem também essa mística, né? Essa mística e esse desejo também dele, né? E ao mesmo tempo, Lumbiá se identifica também com o menino Jesus como uma pessoa que foi excluída na sociedade por pensar diferente, por pensar também em outras possibilidades de vida, de vivência mesmo, né, coletiva na sociedade. Então, todo mundo sabe, né, ou a maioria das pessoas sabem que Jesus era aquele cara que andava na rua ajudando as pessoas que mais estavam em situações de vulnerabilidade social naquela época. E isso sempre traz alguns conflitos, né, para essa relação mesmo
da igreja, né? Algumas contradições. Enfim, mas é interessante ver também como ele se identifica com essa história, né? E como ele, de alguma forma, ele se sente parte, ele sente que faz parte também. Porque ele fala... Eu acho que quando ele traz essa provocação, só faltava ser negro, ele já está afirmando, essa família é uma família negra. Sim. Porque essa história não combina com as histórias... A cor dessa representação, sim, dessas pessoas não combinam com essa história, com essa história de exclusão, né? É exatamente isso que você falou, de estar em um outro lugar que não pertence aos espaços, né? Então isso é bem interessante. Sim, desse nascimento que é um nascimento... que é um nascimento que não poderia acontecer, dessa família que fugiu para ter essa criança, né? Jesus nasce num contexto de perseguição, né? Tem o rei Herodes que está perseguindo todas, sim, as crianças e tudo mais. Então já tem aí uma subversão nesse nascimento, né? É interessante a gente pensar também, né, na questão do embranquecimento, né, desses povos ali que eram povos africanos ou estavam muito próximos à África também, né? Isso. O continente africano. Pensar nesse embranquecimento e nesse apagamento. E além disso, né, pensar, né, e refletir um pouco. Será que se Jesus fosse negro, né, conhecido como negro hoje, ele teria todo esse reconhecimento que a gente tem hoje? Eu acho que isso é um ponto também que a gente poderia colocar nessa discussão, né? É verdade. Pra gente refletir um pouco. Então esse texto, né, da Conceição traz essas nuances que são extremamente profundas, né, questionadoras. Eu acho interessante, sim, a gente pensar nisso. A gente nem chegou no fim do texto e já tem diversas coisas assim que a gente poderia abrir assim uma janela e seguir, né, e aprofundar, né, e aprofundar. Mas é um texto muito rico, né, que traz pra gente todas essas reflexões mesmo. Se você quiser comentar alguma coisa, não esqueça, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Vamos continuar? Vamos. Quer ler agora essa parte final? Houve um ano em que uma notícia correu. A loja Casarão Iluminado, uma tradicional casa especializada em vendas de luminárias, abajures e etc., ia armar um presépio no interior da loja. Seria o maior e mais bonito da cidade. E foi. Lâmpadas, piscas-piscas, estrelas pendentes por fios finos e quase invisíveis iluminavam magicamente a paisagem, como se fosse um céu aberto sobre a manjedoura em que estava o Deus Menino. Animais pastavam mansamente sobre a relva. Rios amenos cortavam os vales, que circundavam a cabana natalina. Os reis magos, os dois brancos, caminhavam um pouco abaixo da estrela guia. O rei negro, aquele que parecia com o tio de Lumbiá, caminhava sozinho um pouco atrás, mas com passos de quem tinha a certeza de que iria chegar. A mãe e o pai de Jesus, piedosos, resguardando o Deus Menino. Toda a cidade comentava a beleza e a semelhança do presépio com a cena bíblica que narra o nascimento de Jesus. Lumbiá, atento, ouvia todos os comentários e aguardava a oportunidade de visitar a Belém, instalada no interior da loja Casarão Iluminado. Havia, entretanto, um problema. Estava proibida a entrada de crianças sozinhas e para ele era quase impossível esperar pelo dia em que a mãe pudesse acompanhá-lo até lá. Na semana anterior, Gunga, Beba, Beta e outros já haviam feito algumas tentativas vãs. Enquanto isso, o tempo corria. Lumbiá já tinha visto todos os presépios das redondezas. Em cada um, seu coração batia descompassadamente quando fitava o Deus Menino. Tinha feito várias tentativas de entrar no casarão. O vigilante vinha e o enxotava. O menino não desistia. Ficava rodando de longe, adivinhando a beleza de tudo, do outro lado da calçada. Era um entra e sai intenso. A televisão e um jornal tinham falado sobre o presépio que tinha sido feito por um grande artista. O dia caminhava para 6 da tarde, 23 de dezembro. O menino aguardava ali desde as 9 da manhã. Em sua viagem costumeira do subúrbio para o centro da cidade, se distanciou de Gunga e da irmã. Tinha flores nas mãos, rosas amarelas. Havia combinado com um amigo que venderiam flores.
mas aquelas ele daria para o menino Jesus, e também poria algumas nas mãos do rei Baltazar. Fazia frio, muito frio. Era um dia chuvoso. Tinha a roupa colada sobre o frágil corpo, a tremer de febre. A loja já estava para fechar. As vendas tinham cessado desde o dia anterior. O casarão iluminado abrira naquele dia só para a visitação pública ao presépio. Precisava chegar até lá. Como? Já tinha feito várias tentativas, sendo sempre expulso pelo segurança. Ia arriscar novamente. Em dado momento, aproximou-se devagar. Ninguém na porta. Mordeu os lábios, pisou leve e apressado. Entrou. Lá estavam 2 meninos de braços abertos. Nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e solidão. Lumbiá olhava. De braços abertos, o Deus menino pedia por ele. Herê queria sair dali. Estava nu, sentia frio. Lumbiá tocou na imagem a sua semelhança. Deus menino, tomou-a rapidamente em seus braços. Chorava e ria. Era seu. Saiu da loja levando Deus menino. O segurança voltou. Tentou agarrar Lumbiá. O menino escorregou ágil, pulando na rua. O sinal, o carro, Lumbiá, pivete, criança. Herê, Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados. Deus menino, Lumbiá morreu. Esse conto é muito forte, né? Termina de um jeito muito forte. Aliás, todos os contos do Olhos d'Água, preparem-se se você não leu, porque seu coração vai tremer um pouquinho com os finais dos contos. Mas nesse finalzinho aqui, a gente tem algumas questões interessantes também para falar. Primeiro, a questão do sincretismo religioso, que está muito presente, né, nesse finalzinho aqui. Ali no último parágrafo surge a palavra Herê, né, para denominar também o Deus menino, né? Na verdade, me parece que é uma fusão ali, né, do Lumbiá, do Deus menino, do Herê, são todos uma coisa só, sim, né? Sim. E acho que o que a Conceição Evaristo procurava, né, era exemplificar esse sincretismo, né? Era juntar mesmo essas figuras, né, de religiões tão distintas, mas ao mesmo tempo, né, com princípios muito próximos, né? Sim. Então, eu acho que houve essa tentativa, assim, né? E é interessante essa questão do Deus menino, né, do Lumbiá, enquanto seres semelhantes, né? É bonito ele se reconhecer nessa imagem e como criança também, né? Criança pensar criatividade e imaginação. É tão bonito ver quando ele fala, ele me olha, ele me reconhece também. Deus menino reconheceu o Lumbiá. Sim. Isso ser reconhecida é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Uhum. A Beatriz Nascimento, ela tem uma frase que ela fala, que é uma pensadora, historiadora também, que ela fala: a invisibilidade está na raiz da perda da identidade. E o que a gente mais quer também é ser visível, né? Ser importante para alguém. Então é muito bonito, né? Eu acho que isso aí também tem uma questão, como você falou, né? Das questões do sincretismo religioso, né? Porque fala-se muito disso, né? Se reconhecer no outro, se ver semelhante. Uhum. Então é muito bonito quando Lumbiá se reconhece, né? Como alguém, sabe? Assim. Uhum. E talvez isso faltou na vida dele a todo tempo. Sim, é verdade. Tô relendo aqui o trecho, né? O Deus menino pedia por ele, né? E aí já fala, Herê queria sair dali, né? Aí onde a gente já tem essa mistura, né? Onde a gente já tem essa outra denominação para esse Sim. Deus menino, né? Esse Deus cristão que agora recebe uma denominação de uma religião de matriz africana, né?
enfim. E aí, além disso, a gente tem também a morte como um mero detalhe, né? No fim, aqui do conto, o Lumbiá morreu, mas percebam que isso é só um detalhe nesse conto. É claro que é trágica essa morte, Sim. né? E é claro que é dolorosa para quem lê também essa morte, mas me parece, acredito, não sei na sua visão, Anderson, mas me parece que ele encontrou o que ele queria, que era esse reconhecimento, essa semelhança, né? E essa liberdade também, né? Sobre essa liberdade que envolve também ocupar espaços que muitas vezes um corpo negro, um corpo favelado não poderia ocupar, né? Não é bem-vindo. Não né? é bem-vindo. No espaço da loja, essa criança não é bem-vinda. Ela não pode entrar desacompanhada, né? E também acreditamos, né, que não possa entrar por ser uma criança negra, uma criança que está na rua, que está vendendo flores na rua, enfim. Então, é sobre também ocupar esse espaço, né? É sobre também liberdade, né? Ao libertar o menino Jesus, que queria sair dali, né? Ele se libertou. Ele também se libertou. E isso é muito lindo, porque é a primeira vez, não sei se é a primeira vez, né? Mas relembrando o conto aqui nas minhas memórias, é a primeira vez que ele faz o que ele quer e coloca ele como primeiro, sabe? Eu acho que isso fica muito forte, né? E quando a gente fala desse corpo... Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu pensei em falar... Isso me lembrou lá no início, quando a gente fala que ele é um ator, né? E que num primeiro momento ele coloca a farsa, né? O fingimento. Uhum. E aí a verdade vai aparecendo. Mas aqui no final parece que na ação dele ele só colocou a verdade. Só colocou a verdade. Né? Ele fez o que ele queria. E isso é muito importante a gente colocar, né? E sendo um corpo negro, sendo um corpo favelado, um corpo excluído, né? Eu acho que isso é um pouco da nossa proposta aqui para essa conversa, né? Para falar sobre essa escrita da Conceição Evaristo, né? E a gente perceber, né? O quanto esses corpos ainda estão excluídos, né? Quando a Conceição fala dessas escrevivências, né? São essas escritas a partir das nossas experiências, né? E enquanto às vezes a gente não se sentiu pertencente naquele espaço, em algum local, né? E eu acho que esse conto, ele dá para trabalhar em escolas também, com diversas turmas já, sim, né? Não dá para trabalhar? Eu acredito que sim, com turmas de todas as idades, assim, né? Eu acho que a gente consegue ler, trabalhar, né? Fazendo essas pontuações, ouvindo, né? Também, porque leitura também é sobre percepção, escuta, né? Escuta também, né? Então, com certeza. E também uma coisa muito importante que é pra gente do Leituras na Favela, do projeto, né? A gente pensar nesses autores negros, né? Nessa representatividade negra, tanto na dramaturgia como na literatura em geral, sabe? Então a Conceição Evaristo é uma grande referência pra gente, mas pro Brasil todo, até pro mundo, né? E pensar nessa importância, né, do entretenimento, desses corpos negros na mídia, nos espaços de poder. Isso é muito bom refletir, né? Quem está ocupando esses espaços de protagonismo nas televisões, no entretenimento. Então é muito bom a gente também ocupar esses espaços de museus, de teatro, pensando em como essas atitudes, essas alternativas são também propostas antirracistas, né? Verdade, sim, né? Então promover também essa atividade é uma forma de propor, né? É uma forma de propor esse lugar, né? Esse lugar de protagonismo de uma escritora negra, de uma escritora que por anos, né, foi também marginalizada, né? A gente teve o episódio também da Academia Brasileira de Letras, né, que a Conceição infelizmente não conseguiu entrar, né? E, enfim, a gente tem todas essas questões, né, que nos fizeram pensar em trazer a Conceição. E claro, né, o conceito dela de escrevivência é muito importante pra gente, né, que é a escrita sobre a vivência
não só de pessoas negras. Eu estava lendo recentemente um texto da Conceição e ela falava que a escrevivência pode ser experimentada por todas as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Por qualquer pessoa, né? A escrevivência pode ser experimentada. Porém, eu acho, né, que essa escrevivência é válida, é importante e deve ser oportunizada, né? A gente deve criar espaços como esse aqui que a gente está criando, para que pessoas negras tenham contato, né, com essa experiência, né? Contem as suas experiências e leiam sobre a experiência de outras pessoas negras e também faveladas, periféricas, né? Isso é muito importante. Sim. A gente tem uma vasta literatura periférica, né? A gente tem também escritores contemporâneos escrevendo nas favelas, nas periferias e, enfim, a gente trouxe a Conceição como uma forma de homenageá-la também, né? E de mostrar o quanto que a literatura dela dialoga com o espaço da favela, né? Com a nossa vivência aqui no Complexo da Maré. Mas a gente tem outros escritores também que poderiam estar aqui nesse mesmo espaço. E é muito... Fiquei pensando aqui naquela coisa que você falou, né? Da morte do Lumbiá enquanto um mero detalhe, né? Mas é interessante a gente perceber também, enquanto ele está em vida, né? É como se esse personagem não vivesse, de certo modo. Vivendo, quando eu falo viver, não é só estar respirando. É oportunizar, é estar nas oportunidades, é estar nos espaços. Então, essas questões que ele traz, né? Quando ele faz a vontade dele. Quando ele entra na loja. Quando ele entra na loja, pega o Jesus. Ele morre. Mas ele fez o que ele queria, né? Mas assim, pensando enquanto como a vida desse personagem, né? Dessa criança em vida, né? Foi sofrida, né? Falta acesso, falta alimentação, falta moradia de qualidade, falta educação. Uma criança não é para estar trabalhando na rua, né? Há uma banalização dessas violências também com as nossas crianças, né? Sim. São apenas crianças. É verdade. Então, é interessante pensar sobre isso, porque essa escrita da Conceição é política e é inteligente, é bem cuidadosa, tem várias referências. Tem secretismo religioso, mas diversas camadas de religiões, sabe? Então isso é sobre identidade, é sobre identificação. E a Conceição faz isso muito bem. Não preciso nem estar falando sobre isso, mas ela faz muito bem. Então, quando eu leio a Conceição, é como aprender cada vez mais um pouquinho. Sim, sim. Lembrei de duas coisas aqui, né? Diante do que você falou. Primeiro que ela faz uma citação bíblica ali no final, porque a gente sabe que Deus criou o seu Filho e enviou o seu Filho à Terra segundo sua imagem e semelhança, não é isso? Eu acho que é isso, né? E aí ela fala que Lumbiá tocou a imagem à sua semelhança, né? Então essa imagem, a partir do momento que o Lumbiá se apoderou dela, essa imagem já era igual a ele, né? Já tinha se identificado, né? E além disso também, eu lembrei de uma música, e aí fica a dica para você ouvir também. É uma música do Criolo, do último álbum dele, e o título já é um título bem como é que eu posso dizer? É um título já bem forte, sabe? Já demarca uma opinião, né? Se chama Moleques São Meninos, Crianças São Também. Então a gente tem uma diferença aí, né, entre moleques, que geralmente é usado num tom pejorativo, né, versus crianças, né? A gente tende a dizer que as crianças, o que é uma verdade, claro, mas a gente usa o termo crianças para falar positivamente dos pequenos, né? E pivetes ou moleques para falar dos meninos de rua, né? Dos meninos em situação de rua, dos meninos que estão pela rua, enfim, trabalhando. Então a gente demarca, né, essa diferença.
E, enfim, eu lembrei dessa música porque acredito que o intuito também dessa música, assim como desse conto, é mostrar, né, que o Lumbiá era alguém, era uma pessoa, merecia proteção, merecia ser protegido, né, também. Então, enfim, lembrei dessas duas coisas. Sim. E deixo essa dica aí pra quem Dica quiser. muito boa. Ouvir Emicida. Crioulo, no caso, Crioulo. Mas Emicida também. Né? Emicida tem um trabalho incrível. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre esse conto, né? Lembrando que o livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, é um livro que contém diversos contos. Nós já lemos esse próprio livro também no nosso projeto, né? Leituras na Favela, um tempo atrás. E a nossa promessa, né, aqui é que o nosso projeto cresça e a gente consiga também estar mais juntos, em redes, formando novos leitores, né? Porque a literatura é para além do agora, né? Pensar em imaginação, pensar em criatividade, né? E o que a nossa sociedade mais precisa é de saúde mental, é de saúde coletiva, né? Sim. Então isso é um pouco do nosso A leitura, né, oportuniza que diversas coisas aconteçam na nossa vida, né? Não só no campo acadêmico, que a gente, enfim, melhore o modo como a gente escreve ou se expressa, mas também emocionalmente, né? Tá conectada também com o entretenimento, é uma forma de entretenimento, de lazer, né? De alteridade, de conseguir visualizar a realidade do outro, né? Ou de se imaginar ali naquela situação, numa outra vivência, né? Apesar da Conceição falar de vivências que nós conhecemos, né? A leitura, né? Outras leituras também poderiam nos colocar em situações que a gente nunca vai viver, mas que a gente pode experienciar através da leitura. Bom, e se você quiser contribuir também com essa leitura, deixe o seu comentário, né? Já falei isso outras vezes, mas vai ser muito bom ter a sua interação aqui com a gente, de alguma forma, né? Deixe o seu comentário, a gente vai responder aí em algum momento, né? Com certeza. E, além disso, leia Conceição Evaristo, leia outros textos da Conceição também, a gente recomenda muito. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente nesse momento, de ter lido com a gente Lumbiá, da Conceição Evaristo, e espero que surjam outras oportunidades, né? Para que a gente esteja juntos, lendo e dividindo as nossas impressões, tá bom? Isso mesmo, né, Camila? Muito obrigado para quem chegou até aqui e está assistindo a gente. Sim. Lembrando que esse projeto ele foi contemplado pelo Edital de Cultura presente nas redes da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, né? Nos sigam nas redes sociais. Isso, no Instagram, @leiturasnafavela, tá bom? E também no pessoal, né? Sim, o meu é @acamila_Mendes. O meu é @o_andersonoli, com um L. Isso aí, nos sigam, se quiser deixar uma DM lá pra gente, trocar uma ideia, vai ser ótimo. E além disso, né, deixa seu like aqui também. Importantíssimo. Tá, divulga esse vídeo, né? Se você é professor e quiser também promover o Leituras na Favela na escola, pedir para os seus alunos acompanharem esse vídeo também, vai ser ótimo. É isso, pessoal. Um grande abraço e esperamos comentários aqui embaixo de vocês. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.